Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Ontem à noite eu dei tanto pitaco que ele falou assim, fica hoje lá em cima direto. Daí já viemos juntos. Bem, boa noite. Para nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez. Estamos constrangidos com o carinho que nós temos recebido neste lugar. E realmente estamos saindo daqui com o nosso coração muito cheio de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem produzido nesses dias. Amém? Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Vamos orar? Amém. Feche teus olhos. Pai, nós te damos graças por esse tempo tão especial. Nós te damos graças, Pai amado, porque a Tua verdade, ela produz transformação. Nós te damos graças porque é o Teu Espírito que produz tudo em todos. Tu és a vida, Tu és o caminho e Tu és a própria verdade. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, para que tudo aquilo que o Senhor deseja fazer seja feito sem interferência minha e da Leila, que nós não venhamos, que ao menos nós não venhamos a atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Eu apresento cada pessoa que chegou aqui, cada pessoa que está nos assistindo através da internet, e que de uma maneira especial o Senhor possa não só visitá-los, Pai, mas alcançar a verdade, a realidade interior de cada um, e produzir algo genuíno e violento no Espírito. Nós declaramos esse ambiente totalmente blindado, levamos todo o espírito cativo ao senhorio de Cristo, que as nossas mentes não recebam interferência da nossa alma, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode se sentar, estamos felizes, como a Leila disse, é uma honra estar aqui, e nós gostaríamos de saudar as pessoas que estão nos acompanhando. Ontem a gente teve um feedback muito positivo de pessoas que estavam acompanhando através da internet, e nós temos filhos espirituais, amigos em diferentes regiões, mas hoje é aniversário de alguém que está nos acompanhando desde ontem, de muito longe. Hoje é aniversário da Nancy, uma filha espiritual nossa lá do Japão, né? Então, se vocês puderem, ela está nos assistindo agora, a gente queria dar um parabéns para a Nancy, dá uma salva de palmas para ela. Ei, Nancy! Nancy, nós amamos você, que Deus te abençoe. Você é muito especial para nós e que você possa cada dia viver a plenitude do que Cristo tem sobre a sua vida. Amém? Amamos você. Nós vamos estar com eles agora em julho, lá no Japão. uma viagenzinha de um dia e pouco, né? Não sei, a gente pediu, ontem nós falamos aqui do Caio, da Bruna, os nossos filhos, e quando acabou a pessoa perguntou quantos anos eles têm, né? A gente não falou a idade, daí a gente pediu para colocar uma foto deles. Aí, ó. Aí a Bruninha, o Caio é o que está de terno e gravata, e esse do meio é meu sobrinho. O Caio de gravata vermelha e o outro é o Pedro, nosso sobrinho. Mas tem mais, eu coloquei mais foto lá. Esse é o Caio e a Bruna. Os dois aí. Essa é a figurinha da Bruna. Dá para ver pela carinha dela que ela, né? Esses são os nossos tesouros, os nossos filhos. Amém? Trouxe para mostrar para vocês. Conhecer a família completa, né? Com direito a sobrinho junto. Mas eu gostaria de começar a partir de ontem, de onde nós paramos ontem, porque às vezes aquilo que a gente começa a falar parece ser uma realidade muito distante da vida de algumas pessoas, né? Eu percebo que algumas pessoas falam assim, mas o meu casamento, a minha história, e o que nos rouba a fé sempre é a realidade natural à nossa volta. A fé sempre foi fundamentada naquilo que não se vê. Se você olha para a tua realidade para comparar com o que eu preguei, pode ser que haja uma distância violenta, mas essa distância pode ser quebrada pela fé e por Deus num abrir e piscar de olhos. Eu creio piamente nos processos de Deus na vida do homem, mas eu também creio num Deus de milagre que interrompe o processo o dia e a hora que Ele quiser. Ele pode transformar a tua história da noite para o dia. Ele pode mudar a realidade da tua família hoje. Mas para isso nós precisamos entender que precisa ter fé. Às vezes Deus não vai criar um caminho que a tua mente criou,
Na tua mente precisam acontecer algumas coisas para que os problemas sejam resolvidos. Para Deus, não. Ele transforma a história do jeito que Ele quiser. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então a nossa fé é alimentada não no que nós vemos, mas naquilo que nós cremos. E o que nós cremos não é visível. Amém? Então, se você acha que o que eu falei ontem é diferente ou distante da tua realidade, eu quero te dizer, ontem foi contada uma história que tem 22 anos. As coisas na minha vida e na Leila, o que nós vivemos hoje, não é uma realidade que começou da noite para o dia. Nós tivemos a oportunidade de investir no casamento. Foram 3 anos de namoro, sem ter tido maculado os processos de Deus. E depois um processo dentro do casamento, de amadurecimento. A Leila se casou com 18 anos de idade, era uma menina, imatura em muitas coisas. Eu, ainda um jovem impetuoso, um temperamento forte. Quantas coisas Deus foi lapidando em nossas vidas. E o processo de lapidação é proporcional ao processo de formação de Cristo em nós. É isso que nós precisamos entender. Não se trata de uma modulação do homem exterior. Não se trata de uma mudança de comportamento externo. É proporcional ao quanto de Cristo nós recebemos. E aquilo que acontece dentro se manifesta para fora. Então eu quero que você não fique frustrado se o que nós apresentamos ontem parece ser uma realidade muito distante da tua. Eu quero contar até para você uma ilustração, como eu disse aqui. Eu sou engenheiro civil, trabalho no ramo de construção civil há pelo menos 20 e poucos anos. E eu tive uma experiência num lançamento de um empreendimento que era um prédio comercial. O maior prédio comercial da região, uma torre, 3 subsolos, prédio de salas comerciais, o primeiro prédio de heliponto na cidade. E a gente fez uma grande festa para o lançamento daquele empreendimento. Nós contratamos um helicóptero, cada pessoa que comprava uma sala ganhava um voo de helicóptero. Foi um agito na cidade. E venderam muitas unidades. E depois que venderam as unidades, nós fechamos o terreno com um tapume muito bonito e começamos a obra. Passaram-se 4 meses e eu comecei a receber uma série de reclamações no escritório. Os clientes estavam angustiados porque passavam em frente à obra e não viam nada. E começaram a mandar reclamações. E um dia o pessoal do atendimento ao cliente me chamou e falou assim: Cristiano, nós estamos com um problema, um excesso de reclamações. Eu falei: do quê? Ah, dos clientes do edifício tal. Eu falei: por quê? Eles estão falando que a obra não está andando. E eu fiquei irado. Eu falei: caramba, a gente já gastou 4 milhões naquela obra, um dinheiro violento e tal, como que os caras falam que a obra não está andando? Daí a menina do departamento comercial me falou assim: Cristiano, eles são leigos, você sabe que a obra está andando, eles não conseguem ver que a obra está andando. Eu falei: mas como que eles não percebem o movimento que está tudo fechado de tapume? Eu falei: mas tem uma obra violenta, mas são 3 subsolos, tudo que você está fazendo é para baixo, ninguém vê. Eu falei assim: nossa, você tem razão. Daí que eu me dei conta. Então nós fizemos uma reunião, preparamos um dia, levamos todos os clientes que tinham reclamações e que estavam insatisfeitos para uma reunião no local. Abrimos o tapume e mostramos o volume de concreto, e fui mostrando por gráficos e a obra, e eles começaram a ver, uma obra violenta. Você imagina 3 subsolos, o volume de concreto, de aço, o volume de investimento feito em coisas que ficariam enterradas, mas estavam sendo feitas. E eu falei para todos eles, falei assim: olha, todo esse investimento aqui não é perceptível, mas depois que nós chegamos na laje térreo, a cada mês, pelo menos 4 lajes vocês verão levantadas, vocês vão ver um crescimento muito rápido. Mas, para que esse crescimento rápido aconteça, teve um investimento muito grande e lento para baixo. E todo mundo falou: não, perfeito. E não tive mais nenhuma reclamação ao longo da construção daquela obra. O que eu quero fazer com essa história? Te levar a entender que o casamento é uma construção a longo prazo. O casamento é uma construção a longo prazo. E que você precisa investir no fundamento, na fundação, que não é visível. Primeiro vem uma fundação,
depois vem uma estrutura muito bem executada, e por último, no caso daquele prédio, era uma fachada de pele de vidro. A última coisa que entra é a fachada. Sabe o que nós temos nos dias que vivemos? Relacionamentos de fachada que não tem fundação. Então você coloca uma pele de vidro e vai para o Face. Eu e a minha esposa jantando. Eu e a minha esposa na praia. Amor, te amo. Quantos casais que nós cuidamos em pé de guerra. Os caras quase se matam dentro de casa. E todo dia estão no Face com fotinho dando beijo. E às vezes nos perguntam se vocês não postam fotos suas. Eu falei, por que eu vou prostituir minha relação? Por que eu vou tornar público a minha intimidade? Para mim, intimidade pública é prostituição. Né? Então, aquilo que eu vivo com a minha esposa, eu não preciso ficar expondo para ninguém. Agora, essa exposição é a base das relações nos dias que vivemos. Vidas de fachada, porque não tem fundação. Casamentos que são verdadeiros contos de fada, que acabam da noite para o dia, porque nunca existiram, são virtuais. São para os outros, vêm. Então, meus amigos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que casamento é uma construção de longo prazo. Tem que haver investimento, e principalmente na fundação, não na fachada. Ninguém tem que saber da tua vida. Sabe, erros básicos que nós vemos são pessoas compartilhando suas intimidades com quem não deve. Algumas coisas importantes a gente entender. As suas intimidades, elas não devem ser compartilhadas com amigos. Amigos não são conselheiros, são amigos. Outra coisa, nem sempre, ou na grande maioria das vezes, os nossos pais não são os modelos daquilo que é a verdade para as nossas realidades. Nós não procuramos o modelo de verdade na história dos nossos pais, nós procuramos o modelo da verdade em Cristo, porque nós chegamos de histórias diferentes para construir uma nova história. Então você veja bem, eu tenho uma família, ao meu ponto de vista, maravilhosa, perfeita. Meus pais, eu sou apaixonado pelo meu pai e pela minha mãe. Eu trabalho com meu pai há 25 anos numa empresa, nunca tive uma discussão com ele. Então, alguém que eu amo. A Leila tem um relacionamento maravilhoso. Nós dois viemos de duas estruturas familiares muito bem consolidadas. Mas isso não impediu os conflitos no início do casamento. Por quê? Porque ela tinha pontos de vista formado pela história dela. E eu tinha pontos de vista meu formado da minha história. Agora, quando nós entramos na relação de unicidade, que aprendemos ontem, não é mais a minha história e a história da Leila, é o que Cristo quer escrever na nossa história. Então, ainda que meus pais sejam maravilhosos, ainda que os pais dela sejam maravilhosos, agora é a nossa história. Vocês estão entendendo? E às vezes a gente fica assim, não, mas eu penso isso. Por que eu penso isso? Porque eu quero ter o meu pensamento fundamentado na minha história, minha experiência de vida. Ah, mas eu penso isso. Da onde você pensa isso? Ah, porque eu tenho a minha história, minha experiência de vida. Casamento não é formado em experiências de vida daquilo que vimos. O casamento é formado através de Cristo sendo o centro da vida do casal. Daí não tem verdade pessoal, tem a verdade da pessoa que é Cristo. E como eu falei ontem, nós nos encontramos nesse lugar aonde se acabam os dilemas. Quantas vezes a Leila me falou coisas que eu discordei, ela ficou quieta e foi orar. Melhor coisa que uma mulher pode fazer. Ela foi orar e passa um tempo, passa um pouquinho de tempo, às vezes passam horas. O Espírito Santo fala assim, ela tem razão. Eu falei, cara, amor, me perdoa, você tinha razão. Ela só dá uma risadinha assim, né? Tipo assim. E ela começou a aprender isso. Ela sabe que o Espírito Santo fala comigo. Então tem coisas que ela deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Eu não vou perder a oportunidade de deixar Deus falar aquilo que Deus quer falar. Eu não quero interromper o falar de Deus na vida dele. Posso falar? Pode. Né? Isso é muito comum que a gente vê as mulheres gostam de falar bastante. Né? E às vezes a gente vê algumas coisas, né? A mulher ela consegue ter uma visão, não vou puxar muita sardinha para a mulher, mas a gente vê algumas coisas que o homem não vê, né? A mulherada tá assim, ó, tudo assim, ó. Só que tem coisas que não adianta a gente falar.
Se a gente falar, a gente vai se tornar uma mulher chata, que fala. E o mudar o coração do homem cabe ao Senhor. Então, a gente tem que descobrir qual é o nosso caminho. Eu vou aonde? Vou orar. Porque muitas vezes eu falo assim, não, eu tenho razão nisso. E vou orar ao Senhor e Deus fala assim, você está errada. E às vezes acontece ao contrário. Mas quantos conflitos são evitados, né? Pelo fato de você ter a disposição de orar ao Senhor e falar assim, Senhor, essa situação está nas tuas mãos. Coisa simples, gente. Eu não estou falando coisa de mudar caráter, temperamento, não estou falando nada disso. Às vezes, situações que a gente diverge no dia a dia. Né? E uma vez o Espírito Santo falou comigo o seguinte, que às vezes as esposas são aquelas que roubam as maiores oportunidades do marido. Que às vezes a gente rouba oportunidades. E eu falei assim, Senhor, como assim? A gente rouba a oportunidade do nosso marido ouvir a Deus. A gente rouba a oportunidade dos nossos filhos ouvirem a Deus. Eu vou dar um exemplo para tentar trazer isso de uma maneira simples. Quantas mães, quando chegam no lugar, falam assim, filho, cumprimenta a visita. A gente não dá nem a oportunidade do filho, espontaneamente, ir lá e cumprimentar a visita. Ele poderia ter ido, seria tão legal. Falar assim, nossa, como seu filho é educado, né? A gente gosta de ouvir essas coisas. E às vezes a gente rouba oportunidades simples pela nossa ansiedade, por querer antecipar as coisas. Crie um ambiente para que o Espírito Santo se manifeste na sua casa. Dê a oportunidade do Espírito Santo falar com o seu marido. Dê a oportunidade do seu filho ter uma experiência pessoal com o Senhor. Descansa o teu coração. E, homem, a mesma coisa, descansa o teu coração. Ora pela tua esposa, que eles falam assim, cara, minha esposa é muito chata. Ora pela tua esposa. E deixa que o Espírito Santo vai moldando. Você sabe que ele... Eu vou deixar você falar só. Viu como a mulher gosta de falar? Porque é o seguinte, quando a gente se casou, ele falou, eu me casei com 18 anos. E realmente eu era muito nova, muito imatura em algumas coisas, e eu tinha um temperamento difícil. Às vezes em algumas coisas eu ainda sou, Deus ainda está trabalhando na minha vida. Mas eu era muito dura para falar, eu era muito dona da verdade, né? A mulher ela nunca erra, e eu carregava isso comigo. E quantas coisas o Espírito Santo foi mudando na nossa vida, no decorrer dos anos, através de você deixar o Espírito Santo nos moldar. Ao invés de você ficar apontando simplesmente erros ou acusando, deixa com que o Espírito Santo vai moldando, molda o seu temperamento, seu caráter. Eu queria entrar bem nessa parte que você está falando, que eu acho que é muito importante, né? Esse fato da perseverança e da paciência, sim, que na verdade nós aprendemos no casamento, mas ele serve para tudo na vida. Então, como pastores, quantas vezes teve um dia que eu estava aconselhando um pastor jovem, né? Um pastor bem jovem, e eu falava as coisas e ele me interrompia na metade da frase. Não, eu já sei isso que você está falando, né? E ele não sabe nada, está fazendo tudo errado, mas ele não deixava eu terminar a frase. Não, eu já sei o que você está falando, entendi. Pô. Não, cara, você não entendeu. Não, e quando eu saí daquele aconselhamento, eu pensei comigo, que cara mala, ele não deixa eu terminar uma frase, e ele acha que sabe tudo. E daí eu ouvi a voz do Espírito Santo e falou assim, exatamente como você no início do teu ministério. Vocês estavam querendo rir, estavam se contendo, né? E daí, naquele dia, não faz muito tempo, isso deve fazer um mês no máximo, eu comecei a entender algo interessante. Quantas coisas o Senhor foi gerando em mim de revelação, de compreensão, de maturidade, nesses últimos anos da minha vida, que nem sempre foram assim. E quantas vezes os pastores, os pais que cuidaram de mim na fé, tiveram que ter paciência com aquele ímpeto que eu tinha, a vontade de acertar, mas que às vezes atropelava muita coisa. Isso acontece em tudo na vida, inclusive no casamento. Quantas vezes nos falta paciência com os nossos filhos? Quantas vezes nos falta paciência para entender que o casamento é a união de duas pessoas imperfeitas e que vão sendo moldadas junto ao longo da vida. Se você pegar a realidade de quem eu e a Leila somos hoje, nós somos pessoas completamente diferentes de 20 anos atrás, né? Se vocês olhassem para as nossas vidas 20 anos atrás, temperamento, comportamento, atitudes completamente diferentes, mas nós tivemos a paciência um com o outro,
de permitir que Cristo fosse sendo formado em nós. E daí que eu quero colocar um princípio muito importante para nós nesse ponto. Qual o maior impedimento para que Cristo seja formado em nós? Será que você saberia me responder? Se a gente entender que o Verbo se fez carne e habitou em nós, a palavra no original é tabernaculou em nós. O Verbo se fez carne e o Verbo continua se fazendo carne. Ele resolveu se revelar ao mundo através da loucura da pregação. Cada vez que alguém que está cheio de Cristo abre a sua boca, o que acontece é que o verbo, a verbalização da palavra, ela penetra o teu espírito de uma forma sobrenatural e uma semente é colocada. Essa semente, se ela nasceu de Cristo, ela vai fecundar Cristo em você. Só que com uma semente. Quantas mulheres aqui já experimentaram o processo da gravidez? Como é a gravidez? Se não uma semente que gradativamente vai se desenvolvendo até tomar forma de uma criança. É o mesmo princípio. Quando um dia você levantou sua mão e falou, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, você não recebeu um homem maduro dentro de você, você recebeu uma semente. E essa semente tem que ser desenvolvida. Por que nós vemos pessoas que têm 20 anos de evangelho e são completamente infantis espiritualmente? Por que nós vemos pessoas que têm anos de evangelho e são crianças espirituais? Porque elas tratam Jesus como o menino Jesus do presépio do final do ano. O que eu faço com Jesus? Eu ponho ele num lugar de evidência quando me é interessante. Quando passou o momento, eu guardo ele num armário e deixo, fica aqui. Hoje eu vou para o trabalho e religião não se mistura, então eu tenho que sonegar o imposto, eu tenho que ver minha pornografia à noite, você fica guardado dentro do armário. Não, hoje é dia de ir na igreja, hoje é domingo, tira Jesus lá do armário. Uma pessoa assim é um bebê espiritual, vai passar a vida inteira desse jeito. E por que algumas pessoas não crescem? Por que Efésios 4:11 diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres, até que todos alcancemos a estatura do varão perfeito, o pleno conhecimento de Cristo. Então o projeto de Deus para a igreja é que nós possamos levar as pessoas a uma plenitude em Cristo. Nós não podemos mais compreender o evangelismo como era no passado. Você sai na rua e fala assim, você quer receber Jesus? Sim. Opa, deixa eu contabilizar mais um para a conta. Daí você chega na igreja e fala assim, hoje ganhei 20 para Jesus. Beleza, cadê o cara? Não, está lá na rua. Sabe o que é isso? É uma mulher que dá a luz e deixa a criança na lata de lixo. Você se preocupa em contabilizar um número, mas não se preocupa no desenvolvimento. A igreja que faz isso está sendo irresponsável, porque nós temos uma responsabilidade de levar as pessoas à estatura de Cristo, senão a igreja cresce em volume, mas não na qualidade e no objetivo que é Cristo ser formado em nós. Daí nós vemos uma nação com 40 milhões de evangélicos, que a violência aumenta, a corrupção aumenta, a bancada evangélica no país, na política, é uma vergonha. Por quê? Porque nós estamos cheios de pessoas que se dizem cristãos, mas são crianças espirituais. E como eu levo alguém à estatura de Cristo? Qual que é o ambiente para que Cristo se forme? Tem uma passagem que nos deixa isso mais clara e simples, como disse o Hélio. Jesus explicava verdades espirituais de uma forma tão simples. Não é complicado entender. Um semeador saiu a semear. E daí o próprio Jesus explica, quem é o semeador? Nessa noite estamos sendo nós. Estamos semeando o quê? A palavra. E a palavra é quem? É Cristo. E daí ele fala assim, e saindo ele semear, essa semente caiu em alguns tipos de terreno. E daí Jesus explica, o que é o terreno? Coração. E você vê Jesus falando da incidência de sol, do tanto que tem que regar. Você vê Jesus explicando fatores externos nesse processo ou não? Não. Ele só fala uma coisa: a qualidade do terreno. A semente não muda, é sempre boa. Ele não fala de nenhum fator externo, ele só fala da qualidade do
terreno. Sabe por quê? Porque se a semente tem uma natureza de verdade, ela só pode se desenvolver num terreno que tem a sua mesma natureza. Sabe por que existem terrenos onde Cristo não se desenvolve e as pessoas têm sempre uma sementinha? Sabe aquela sementinha que coloca num copinho de plástico de feijão no trabalho de escola? Jesus é aquilo na vida de muitas pessoas. E se a sua preocupação é salvação, meu irmão, eu não estou falando de salvação. Salvação é a plataforma mais rasa do Evangelho. Salvação é só o seu pontapé inicial. Beleza, se você quer ser salvo, eu quero te dar uma boa notícia. Se você entregou a sua vida para Jesus de forma genuína, você está salvo. Eu estou falando de você poder viver a plenitude do reino de Deus na terra, que é muito diferente. Você ser levado a uma maturidade em Cristo. Você ter o privilégio de ser um mordomo, um administrador dos tesouros do céu na terra. Para isso, nós precisamos de maturidade. E essa maturidade, ela só acontece quando o terreno está preparado para a semente se desenvolver. O que eu preciso desse terreno? Verdade. Você sabe qual é o maior problema do casamento? É que nós carregamos sempre uma mentira escondida. Que as pessoas têm duas raízes que são de natureza oposta à natureza da semente, que é Cristo. E essas duas raízes que se opõem a esse crescimento se chamam mentira e orgulho. São as principais características da natureza adâmica presente no coração humano, que ou você se humilha e reconhece e expõe essa mentira e esse orgulho, ou Cristo sempre vai ser uma criança que você manipula, que você faz do evangelho e da tua vida aquilo que você quer. Ele nunca se tornou Senhor, ele nunca se tornou aquele que governa, ele nunca assumiu o controle de fato. Ele nunca se tornou sua vida, porque, como eu disse ontem, eu tive uma experiência na minha vida pessoal de 20 anos de evangelho, vivendo de forma, minha conversão foi algo genuíno, foi algo forte. No último ano da faculdade eu abri mão de tudo, de amizade, de namoro, de tudo, para mergulhar em Cristo. Mas a revelação profunda dele dentro de mim aconteceu quando eu me rendi completamente, falei, eu abro mão de ter o controle da minha vida. Cara, quando você chega na sua vida num momento que parece que perdeu o controle, que o chão sumiu, que você não sabe o que fazer, e você fala assim, agora acabou. O Senhor está sorrindo nesse momento e fala, que bom que acabou, agora eu começo. Até agora você não me deixou trabalhar, até agora foi na força do teu braço, até agora você confiou em você mesmo, até agora você me chamou como um coadjuvante para vir abençoar o seu mundinho. Vocês já viram o desenho do Pequeno Príncipe? Aquele reizinho no mundinho? Assim então a maioria de nós. Senhor, eu te convido a ser parte da minha vida. Cara, o evangelho não é isso. Não é Jesus vindo fazer parte da sua vida. É você entregando isso que você chama de vida para Ele te levar a viver a vida dele. É totalmente diferente. Então quando eu abro mão da minha vida, eu recebo a vida. E aqui tem um jogo de palavras. A vida que eu abro mão se chama anástrofes, que é uma vida comportamental, que são meus hábitos, meu jeito, meus relacionamentos, os lugares que eu frequento, é o que eu faço. Jesus falou assim, me entrega o seu anástrofes, que eu entrego a você Zoe, que é a vida no Espírito. Você quer ter vida no Espírito? Abra mão desses comportamentos, dessas atitudes, disso que você chama de vida, que não é vida. Porque Deus considera a vida Zoe, tudo fora de Zoe não é vida. Mas nós estamos abraçados com a morte e não abrimos mão. Eu não abro mão disso. Por isso que não há transformação na família. Porque você convida Cristo a fazer parte e abençoar o que você faz. E não tem disposição de entregar teu tudo para Ele se transformar em tudo em nós. Então, a única resistência para a formação de Cristo em nós é a qualidade do terreno e principalmente mentira e orgulho. Nessa noite, se você quer de fato uma transformação na tua família, você precisa reconhecer aquilo que você carrega de mentira e aquilo que você tem como orgulho, encobrindo essa realidade mentirosa. Como eu disse,
muitos de nós temos sido assolados na família por algumas coisas que parecem ser normais, mas não são. Entre elas a pornografia. Eu tenho cuidado de homens que são escravos da pornografia, quase como um vício. E a pornografia, eu já vi pastores tratando como se fosse algo assim. É isso assim mesmo, irmão. Nós somos homens, tem que estar orando, né? Vigia, né? É quase colocar aquele tapa-olho de cavalo para o cara andar na rua. Não olha que é pecado. E o cara vai se toreando, vai tentando administrar aquilo que foi ensinado a vida dele inteira, que é natural, faz parte da natureza do homem. Eu quero te dizer uma coisa, de fato faz parte da natureza de um homem que se chama Adão. Quando essa natureza adâmica é arrancada e você recebe uma vida no Espírito, e eu não tenho a menor dificuldade de falar isso para você de púlpito, mas eu nunca, desde que eu me casei com a Leila, tive nenhum tipo de problema de pornografia na minha vida. Eu não estou falando isso para me enaltecer, mas para que você entenda que não é normal a pornografia. Não é normal você andar na rua e olhar para trás para olhar uma mulher. Isso daí é uma coisa agressiva contra a tua esposa. Sabe, é uma coisa quase que nojenta. Parece que a gente foi acostumado com hábitos que fazem parte de um padrão mundano e a gente começou a achar que as coisas são normais. Não são. Sabe, você receber uma mensagem no WhatsApp, um videozinho de trabalho e olhar e dar uma risadinha e depois apagar, cara, isso não é normal. Você está abrindo uma janela na tua vida para um espírito terrível. E eu quero te dizer algo mais terrível, que como homem, que como sacerdote, a tua vida não se restringe mais a você. No dia que você casou, a sua vida acabou com algo que se chama individualismo. Tudo que você faz reflete na tua esposa e nos teus filhos. Você sabe que às vezes você abriu uma janela para um espírito de pornografia na tua vida. Você pode estar abrindo uma porta para o homossexualismo na vida do teu filho. Você sabia disso? Eu estou falando de coisas práticas que eu tenho cuidado e vejo. Homens e mulheres que chegam para mim e falam: pastor, eu não sei aonde, o que aconteceu na minha vida para que o meu filho se enfiasse no homossexualismo. Eu falo assim: você está disposto a falar a verdade para mim? Não estou, pastor. Me fala como que é a tua vida sexual. O que tem a ver a minha vida com o do meu filho? Eu falei: você é pai. O pai é como uma cerca de proteção sobre o filho. Se você abriu a guarda, meu irmão, a sua vida não trata mais de você. A tua vida não está mais restrita a você. Então, quando você sutilmente ou de uma forma bem cuidadosa entra num computador à noite e acha que a tua esposa está dormindo, teus filhos estão dormindo e você está ali quietinho vendo um filme pornográfico ou vendo um vídeo na internet, eu quero te dizer que o mundo espiritual te enxerga. E você está fazendo um papel de palhaço ali, escondidinho, e todas as trevas te olhando e falando assim: temos hoje uma legalidade para destruir essa família. Então a pornografia não é algo normal. Eu não posso mais ouvir isso e aceitar como normal. Da natureza do homem. Não é da natureza do homem. Nós não fomos chamados como os animais. Tem homens que parecem um cachorro andando na rua, que vê uma cadelinha no cio e não consegue se controlar. Que isso, meu irmão? Nós somos espirituais. Nós não temos a mesma natureza do macaco. Isso não é coisa normal. Assim como também mulher, você abrir as debilidades do seu marido para suas amigas também não é normal. Parece que isso é uma coisa muito habitual. As mulheres têm esse: eu não aguento mais. E você começa a expor a vida daquele que Deus colocou como sacerdote. Você deve profetizar pela fé aquilo que ele vai ser, não a realidade de quem ele é. Casamento não se trata de você. Casamento se trata de aprender o sacerdócio de Cristo, que é para todos, para homens e mulheres. A palavra de Deus diz que Ele nos fez reis e sacerdotes, e a base desse aprendizado é a família. Eu aprendo que o sacerdócio é servir. Então, quando eu me caso,
a minha vida tem como prioridade a Leila e os meus filhos. Eu abro mão de mim para que eu possa ver se cumprindo na vida dela e dos meus filhos a vontade do Senhor. Como pai, eu tenho que ser uma plataforma de lançamento para os meus filhos. Como esposo, eu tenho que ser alguém que protege, cuida e ativa a minha esposa. Cara, quando o homem entende o que é o sacerdócio e a esposa entende o que é o sacerdócio, cara, o casamento é a melhor coisa do mundo. A família é um ambiente de paz, é um oásis no meio de um deserto. Posso só falar Lógico. de algo aqui? Não, que ele estava falando do pai como plataforma de lançamento. Esses dias o Espírito Santo tem ministrado algo no meu coração, que fala que os filhos são como flechas na mão do valente, né? Só que tem muito pai que não é valente. O filho, ele só é uma flecha precisa para ser lançado na mão daquele que é forjado em guerra. É diferente você pegar alguém que por hobby faz o lançamento de uma flecha, ele tem possibilidade várias vezes de ir, pegar, treinar, lançar de novo. Mas um valente na guerra, ele lançar uma flecha, às vezes é questão de vida ou morte. E tem muitos pais fugindo da batalha. Tem muitos homens deixando de ser um valente, de ser forjado em guerra, e quer simplesmente ser aquele que, por hobby, lança. Se não der certo, a gente tenta de novo. Não, não existe essa possibilidade. Os filhos são como flechas nas mãos do valente. Amém? Então, homem, seja valente em ser essa cerca de proteção na sua casa, de guerrear pela sua casa, de guerrear pela sua família, e para assim você ser preciso, ter uma visão precisa da onde você irá lançá-los. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 37. Gênesis 37, capítulo 37, versículos 1 e 2, conta a história de Jacó. Amém? Nós vamos ler a história de Jacó. Gênesis 37, versículos 1 e 2. Olha que interessante. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Estamos falando da história de Jacó, amém? Olha agora. Sendo José de 17 anos. Opa! A história não é de Jacó? Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Que coisa estranha. A história de Jacó começa com José com 17 anos. Sabe por quê? O que fazemos interfere na vida dos nossos filhos. A nossa história, ela se estende para os nossos filhos. Deus nunca vê nenhum de nós de forma isolada. Nós somos verdadeiras pontes geracionais. Nós conectamos passado e futuro. E se nós não tivermos discernimento do presente, a nossa razão de existir é nada. Sabe, se nós não somos uma geração que sabe honrar o que os nossos pais fizeram, por isso a palavra de Deus diz que os filhos têm que honrar pai e mãe. Eu sei que eu tenho que saber reconhecer a história que foi escrita até aqui. Mas se eu não tenho uma visão profética do futuro e não preparo um caminho para os meus filhos, eu não me torno uma ponte geracional. E pais são chamados a pontes geracionais. Eu conecto passado e futuro. Havia uma tribo entre as tribos de Israel, que era a tribo de Isacar, que era uma das menores tribos que havia em Israel. Mas era uma tribo que possuía o governo das demais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que eles tinham discernimento dos tempos. E todos iam diante deles para entender as estações que estavam vivendo. Quando nós temos discernimento das estações, nós temos a habilidade para governar. Eu tenho governo porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo. E quando eu sei para onde eu estou indo, eu consigo transmitir segurança para quem caminha comigo. Então, ainda que a realidade à minha volta, como eu contei para vocês, de caos que nós poderíamos estar vivendo, meus filhos e minha esposa se sentiam seguros, porque mesmo no meio do caos eu não perdi a segurança para onde eu estava indo, e isso transmite para eles. Eu não estou perdido porque as circunstâncias mudaram. A minha realidade é Cristo, que sobrepõe qualquer realidade natural. Você consegue entender isso? Nós não temos mais o direito de pensar somente em nós. O processo de morte que eu falei ontem aqui na cruz, é um processo de morte do eu, para que você possa nascer para o nós, para uma visão coletiva da vida. E o Hélio falou uma coisa aqui que eu acredito, por sinal, nesses dias que nós temos estado juntos, tudo que ele fala é algo que Deus tem falado comigo. Eu falei, caramba,
esse cara está ligado comigo no espírito e eu nem sabia. Eu tenho ensinado isso para as pessoas. Cara, quando você para de olhar para a tua vida e começa a servir os outros, quando você começa, isso foi uma chave para esses dias difíceis na minha vida. Eu olhava para a realidade à minha volta, para a situação financeira, às vezes não tinha como resolver, mas às vezes R$50 para abençoar um irmão eu tinha, R$100 para fazer uma comprinha para abençoar uma família mais simples eu tinha. E daí quando você vai começando a tirar o olho de você, fala assim, cara, já que não dá para resolver o meu problema, deixa eu tratar de ajudar os outros. E o teu problema vai ficando mais leve, você está falando assim, Deus, deixa eu cuido dos outros e isso aí fica contigo. Sabe, a vida não se trata só de você, meu irmão. A palavra nos diz que nós somos chamados para ser partes do corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Se você vem à igreja somente para ver aquilo que está acontecendo com a tua vida, eu quero te dizer, você ainda está numa raiz de egoísmo, você não nasceu para uma visão coletiva do que é a igreja. Nós somos um organismo vivo. É impossível você ter a Cristo e ignorar alguém que está do teu lado. Agora, onde começa esse exercício? Em casa. Como que eu posso falar que eu estou bem pra caramba e minha mulher morrendo do meu lado? Agora, e se eu te contar que nós aconselhamos casais todos os dias, de pastores, e daí eu aconselho o marido, o pastor, e ela aconselha a pastora. Daí eu chego em casa e ela fala assim, amor, como que foi? Eu falo, tranquilo, o cara falou que está bem pra caramba, que está tudo certo e tal. Daí eu falo assim, quem que você aconselhou? Fulano de tal. Por quê? Não, porque eu aconselhei a esposa dele. Eu falei, e daí? Ela falou que está não aguentando mais da vida dela, que está a ponto de separar, que está quase morrendo, que a situação está... Eu falei, mas que estranho, amor. Eu vou conversar de novo. Daí você chega, assim, cara, está tudo bem mesmo? Porque você não pode abrir que a esposa falou do cálculo que está, né? Está tudo legal mesmo e a sua esposa? Cara, está bem pra caramba. Como que um homem pode ser tão cego ou mentiroso? Gente, vocês estão rindo, mas... Essa é a realidade. É a realidade. Às vezes o marido não enxerga a esposa, não consegue perceber o que está se passando dentro de casa. Só um parênteses. O que a gente entendeu, isso é conclusão, né? O que a gente entendeu é que não é mentira. O cara realmente não consegue enxergar que a esposa está morrendo. É verdade. Às vezes não é que ele está querendo omitir algo, é que de fato ele não percebe que a esposa está do lado dele, infeliz, triste, morrendo, perdendo as esperanças. Ele simplesmente não percebe. Você sabe que dentro disso que ele estava falando de você ajudar o próximo, eu quero fazer uma pergunta aos homens. Há quanto tempo você não investe na vida da sua esposa? Há quanto tempo você não dá um presente para ela? Às vezes a situação financeira é difícil mesmo, mas um presente, você pode dar uma flor para sua esposa, você pode levar ela para jantar, você pode levar ela para fazer tantas coisas, mas acontece que no dia a dia a gente fala assim, não, eu quero ser uma bênção na vida da família tal. Dos irmãos, né? Não, se eu não tenho dinheiro, vamos semear na vida. Às vezes você precisa semear na vida da sua esposa, que está ali guerreando com você, lutando com você, dividindo as coisas, e você sequer olha para falar assim, amor, deixa eu te dar um presente hoje. Vamos tomar um sorvete, eu não estou falando de coisas caras. Vamos tomar um sorvete, fala assim, amor, há quanto tempo você não faz uma unha, você não corta um cabelo? Invista na vida da sua esposa. Amém? Tem uma característica nesse assunto de finanças do homem que é muito diferente da mulher, que é muito engraçado, né? A mulher, poucas coisas feitas com frequência levam a mulher a uma satisfação muito grande. Então, se você consegue ser carinhoso, cuidadoso, pequenos detalhes, né? Então, a mulher, por exemplo, se ela chega para o marido e fala assim, amor, eu preciso de R$20 hoje para fazer unha. Ah, tá bom. R$50 para fazer o cabelo. Pô, de novo. Essa semana já foram R$70. Daí o cara já fica bravo. E daí, se você juntar tudo que ela te pediu ao longo do mês, foi 20 para unha, 50 para o cabelo, daí foi. Precisa de dinheiro para as crianças irem na escola. É sempre para casa, para as coisas da escola. E o cara vai ficando bravo. Daí ele chega e vê um som que ele estava querendo para o carro há muito tempo. R$2.000. A mulher fala, de onde você arrumou esse som? Não, sabe o que é? Porque não sei o quê. O homem dá uma tacada, ele destrói a economia de 10 meses. E a mulher vai fazendo as coisinhas e é sempre um motivo de reclamação do cara. Porque a visão do homem é diferente da mulher. Né? Então, quando você começa a perceber que, na verdade, os grandes erros sempre vêm de uma visão egoísta da vida. De não conseguir ver a realidade de quem está do lado.
E tem uma das coisas que eu acho fundamentais que o processo da cruz produzem na vida de um ser humano, é nos libertar de uma visão sensorial e nos inserir numa visão espiritual da vida. Eu quero explicar isso melhor, até porque o Hélio falou, pô, você está uma metralhadora, você fala, é muita coisa para a gente anotar, então eu vou ser mais calmo. Eu quero parar nesse ponto e te explicar, preste atenção que isso é importante. A cruz nos liberta de uma visão sensorial e nos insere numa visão espiritual. O maior problema, o que mais rouba a nossa fé, é a nossa vista. Nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por uma visão. E visão é diferente de vista. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 26, versículo 19, Paulo teve uma experiência muito forte entre a diferença de vista e visão. E eu quero compartilhar isso com você, você vai perceber a chave disso para a tua família. Todos conhecem a história de Saulo. Saulo era um cara que teve uma experiência muito violenta que eu quero descrever aqui, mas vamos ler Atos 26, 19. Esse texto ele fala uma frase muito profunda no discurso que ele faz para justificar a sua fé diante de rei Agripa. Ele fala assim: assim, rei Agripa, eu não fui desobediente à minha vista, eu não fui desobediente ao que eu penso, eu não fui desobediente àquilo que eu estava vendo, não, ele fala assim, eu não fui desobediente à visão celestial. O que governa a vida de um homem e de uma mulher de Deus é uma visão celestial. Não são percepções sensoriais. Não é eu estou sentindo, eu estou achando, eu estou pensando, eu estou querendo. Eu senti algo. Quantas pessoas vivem de sentimentos, de arrepios, de culto em culto e nunca mudaram as suas vidas? Cair no espírito pode ser até legal, mas o difícil é você levantar e ter uma vida no espírito, de pé. Ficar caído, sapateando, dura alguns segundos. E depois, o dia a dia? Como é essa vida no espírito? Produziu alguma diferença depois que você caiu? Paulo foi preparado desde criança para servir a Deus, mas segundo as tradições dos seus pais. Fiel ao que aprendeu dos seus pais e dos seus mestres. Quando você serve a Deus de acordo com as tradições, ou de acordo com aquilo que você ouviu dos seus pais e mestres, fundamentado somente em tradições, você corre o risco de estar matando os seus irmãos com boa intenção. Saulo, ele era fiel a uma tradição, mas não a uma visão celestial. E essa tradição fez com que ele matasse muitos irmãos. Eu particularmente, até vendo o filme, eu acredito que isso era o grande espinho da carne que atordoava Paulo durante toda a sua vida. As memórias do seu passado e o tanto que esse homem foi cruel com cristãos. Você imagina as cenas de Estevão vindo na sua mente, o cara que assassinou, de repente se torna um filho, nasce de novo, mas aquele passado que não saía da sua mente era uma tortura. Então, Deus arranca ele das tradições para uma visão celestial. Sabe por quê? Porque visão é uma faculdade do espírito, e a vista é uma faculdade dos olhos. A visão é gerada no espírito. Agora, a vista é um dos 5 sentidos. Nós não somos chamados para ser governados pelos 5 sentidos. Nós somos chamados a ser governados pelo Espírito. Tem muitas pessoas que estão dominando e conduzindo as suas vidas através dos 5 sentidos. São pessoas sensoriais. Eu senti isso hoje. Eu vi isso hoje. Não, você não está vendo o que está acontecendo à minha volta, pastor. Não, mas eu não quero ver. Eu estou mais disposto a te liberar uma palavra do que aquilo que eu vejo no espírito, do que ver a realidade à tua volta. Não, mas você não está entendendo, porque meu marido bebe, porque a minha esposa é isso. Eu não quero saber da tua realidade, eu quero saber daquilo que o espírito me mostra.
E quantos de nós estamos sendo sufocados por aquilo que nós vemos, porque na realidade não temos uma visão espiritual. Quando nós temos uma visão espiritual, a realidade à nossa volta não nos sufoca. A nossa identidade não é roubada. Não existe crítica, não existe acusação, não existe palavra que te arranque da posição que você tem em Cristo, quando isso é uma convicção do teu espírito. Sabe, isso é tão terrível, meus irmãos, que um dos homens considerados pelo próprio Jesus como um dos grandes homens da história, que foi João Batista. João Batista, ele é o símbolo de alguém que recebeu uma palavra e começou a se mover por vista. Olha, vocês são uma raça de víboras, vocês são sepulcros caiados, vocês precisam se arrepender para se livrar da ira futura, porque o Messias está chegando. E de repente, não é que o que ele falou se cumpre, o Messias chegou. E ele vê o Messias vindo diante dele, e ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou, mas não só ele falou, de repente, ouve-se uma voz do céu que testifica o que ele falou: eis o meu filho amado em quem me compraz. E uma pomba pousa e repousa sobre Jesus. O Pai e o Espírito testificando que aquele de fato era o Messias. João viu tudo isso, tremendo. E foi João que disse: importa que ele cresça e eu diminua. Agora, ele fez isso, João continuou batizando, João continuou com o seu ministério. Espera aí, ele não anunciou que o Messias estava vindo? Porque quando ele viu ele falou: gente, agora acabou com tudo, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele, agora a gente segue ele. Não, ele continuou com o seu ministério paralelo, continuou fazendo a vidinha dele. Olha, importa que ele cresça ou diminua, mas ele não diminuiu, ele continuou. Daí chega um momento que João é preso, e parece que a realidade à sua volta roubou sua convicção. Seus discípulos vão visitá-lo e ele fala o seguinte: ó, vai até ele e pergunta se realmente ele era quem disse que ele ia ser, ou se a gente deve esperar mais alguém. Ô, você está louco, João? Você viu, você anunciou, você teve testificado diante dos céus, a sua vista natural enxergou, seus ouvidos ouviram, mas não foi uma convicção no espírito. E quando a convicção não é no espírito, a realidade à tua volta pode te roubar daquilo que você parece que sempre acreditou. Você quer ver uma pessoa, vou te dar um exemplo prático disso. Uma pessoa que entra numa igreja pela primeira vez, tem uma enfermidade, é curada. Ah, vou entregar minha vida para Jesus. Daí passa um tempo. Ela entregou a vida a Jesus não por uma convicção no espírito, porque viu algo acontecer. Daí passa um tempo, uma enfermidade na família com um filho. E o filho morre. Eu vou abandonar Jesus. Por quê? Porque a minha experiência foi sensorial e não no espírito. João Batista, ele não conseguiu entender a transição que ele estava passando, o que era se render no espírito. E todos nós, quando não compreendemos isso, corremos o risco de que João Batista correu, de ter sua cabeça cortada, porque Jesus foi chamado a ser cabeça sobre as nossas vidas, e ele procura um lugar onde repousar sua cabeça, que é a igreja, o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Se ele não é o cabeça da tua vida, é sinal que você não deixou essa convicção ser gerada no teu espírito. Ele é só uma situação que pode estar sendo favorável a você por causa das circunstâncias. Mas nós não nos relacionamos com Deus de maneira circunstancial, nem sensorial. Isso tem que ser uma convicção no nosso espírito. Todas as vezes que você está fundamentando a sua fé naquilo que você vê, você corre o risco de ser roubado. Agora, quando é no teu espírito, daí você experimenta a paz que excede o entendimento. Você sabe que uma das características de Adão, da natureza adâmica, é essa dependência dos 5 sentidos. Mas quem é nascido do Espírito não é mais guiado pelo que vê, não é mais guiado pelo que ouve. Ai, pastor, você não sabe o que falaram de mim. Quantos já ouviram essa? Eu ouvi falar isso. Você não sabe o que postaram de mim nas redes sociais. Cara, você está nesse nível em que os 5 sentidos interferem tanto em quem você é?
Como assim? A Leila me lembrou de algo interessante. Essa experiência de Paulo teve uma experiência poderosa. Quantos lembram da experiência de conversão de Paulo? Paulo teve uma experiência de repente, uma luz do céu o deixar cego, né? E à medida que ele se torna cego, ele começa a ver. Que loucura, né? Os olhos naturais se fecharam para que os espirituais se abrissem. Mas foi uma experiência violenta, assim, sensorialmente falando. Uma experiência externa, uma luz, uma voz se ouviu. Quantas vezes você vê Paulo falando sobre essa experiência na Bíblia? Paulo, ele testemunhou isso uma só vez, mas o que foi produzido no seu interior foi a base de todas as escritas de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo entendeu que o que acontece dentro é muito mais violento do que acontece fora. Paulo não se movia de maneira sensorial. Ele escreve aos Gálatas e fala assim: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Ele não fala a mim. Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. O que aconteceu aqui dentro, cara, luz do céu, o som, tudo isso passa, mas quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, isso transformou a minha vida de uma tal forma que eu considero como perda todas as instruções humanas para que eu possa alcançar a Cristo. E tem uma outra coisa também engraçada nisso, né, dessas experiências sensoriais, né? João capítulo 11, 39 e 40 descreve algo interessante, porque a gente imagina que sensorial seja só a vista, mas até cheiro, até som interferem nas nossas memórias. Quantas pessoas são marcadas na vida por uma música? Quantas pessoas são marcadas na vida por um cheiro? Sabe, tem cheiro que lembra da tua infância, de uma situação trágica. Eu me lembro, a primeira vez que eu tive uma experiência a primeira não, a única, de capotar um carro. Eu lembro da música que estava tocando, e à medida que, na época era toca-fita, não parece que eu sou tão velho assim, mas eu sou. O toca-fita, a fita foi assim, enrolando, e foi... Eu lembro da música. Quando eu ouço essa música, vem a mesma sensação da batida até hoje. É lógico que isso não me prende, não me marca, não tem um trauma, mas quantas pessoas, uma música, um cheiro, marca a história de uma vida? Um abuso na infância, nunca mais se esquece o perfume, as cenas, as coisas. Cara, sabe, o diabo continua usando os 5 sentidos para escravizar pessoas até hoje. Se você não aprender a realidade do espírito, você pode estar sendo escravo por causa de situações sensoriais até o dia de hoje, e isso nos rouba a fé. Não, apóstolo, você não sabe o que é todos os dias meu marido chegar bêbado dentro de casa. Eu sei, eu vejo essa realidade dentro de mim, mas essa realidade não pode roubar de você a fé, que Deus pode transformar isso da noite para o dia. Ele pode se encontrar com esse homem como ele se encontrou com Saulo. Você não sabe se é hoje ou se é amanhã, mas pode. Tinha uma família que Jesus amava, que era a família de Lázaro. Jesus amava essa família, porque era uma família que sabia produzir refrigério para ele. Não só estava interessada nas bênçãos. Ele ia lá, batia papo, ele gostava de estar lá. Sabe, aqui nem vinha aqui para o Rio, está sendo um refrigério para a gente. Que família preciosa, que carinho, que cuidado. É impossível não ficar marcado no nosso coração, cada um de vocês. Falo não só pela vida do Hélio e da Deise, mas por cada sorriso, cada abraço, cada apóstolo, a palavra de ontem. Vocês são especiais de fato, já se tornaram para nós. E assim era aquela família de Lázaro para Jesus. Então não era qualquer pessoa que morreu, era o amigo de Jesus. É o único versículo na Bíblia que fala: Jesus chorou, foi por causa de Lázaro. E daí Jesus chega naquela situação, tem todo aquele contexto com Marta, com Maria, bababá, daí ele chega diante do sepulcro, e ele fala assim: tirem a pedra. A Marta fala assim: Senhor, mas já cheira mal. Sabe o que estava roubando a fé dela? Cheiro de morte. Pode ser que você olhe para o teu casamento hoje e pareça que ele já tem cheiro de morte. Pode ser que você olhe para a realidade do teu filho que está enfiado na droga e você já sinta o cheiro de morte. O que o Senhor está nos dizendo nessa noite
é que não existe nada que os 5 sentidos possam apontar para você que sejam maior do que a vontade de Deus rasgando o céu e se manifestar na terra. Nós não somos governados pelos 5 sentidos. Marta falou, já está cheirando mal. Calma. Ele estava dizendo, eu não estou dizendo que eu vou manifestar, que eu vou fazer, que eu vou ressuscitar. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele ainda vira para ela e fala assim, se creres, verás. No mundo, o ditado é o contrário, eu tenho que ver para crer. Com Jesus não, se você crê, você vê. Então vamos inverter as ordens nas coisas. Nós somos no Espírito, então se nós cremos, nós veremos. Agora, se nós somos do Espírito, aquilo que vemos não interfere em quem nós somos. Você consegue entender? Eu vou mais devagar se você precisar. Ele fala para ela assim, você precisa ver, para que daí você vai crer, Marta. Espera um pouquinho, veja o que vai acontecer. É isso? Se creres, verás. Eu quero te dizer, quero liberar isso como uma palavra profética sobre a tua vida e tua família hoje. Se você crê naquilo que está sendo liberado nessa noite sobre a tua vida, você vai ver transformação na tua história, em nome de Jesus. Se você crê, você vai ver. E eu quero entrar num assunto assim bem específico, para não parecer, quando nós nos casamos, a Leila entrou numa crise de ciúme, recém-casada, de uma coisa que foi assustadora. Não era normal. Se eu estava vendo um filme na televisão, ela entrava, o que você está vendo aí? Me pegava assim, falei, ficou louco. Se eu estava na igreja sentado assim, virava do lado, para quem que você está olhando? Falei, meu Deus do céu, como que eu vou conduzir minha vida, meu ministério com uma pessoa ciumenta desse jeito, cara? Eu ficava angustiado, chorando. E sabe aonde ela começou a criar um monte de coisa? Ela leu livros evangélicos falando sobre o casamento. Que o homem é sensorial. O livro falava isso. Que o homem, se ele se abraçar num poste, ele se excita. E daí, cara, uma menina de 18 anos, imatura e tal, ela começou a criar a imagem de quem eu era pelo que ela leu. Eu falei, eu não sou isso aí, cara. Não, mas é um livro evangélico. Tem muita coisa ruim com o nome de evangélico. Para de ler essas porcarias e vai ler a Bíblia, meu irmão. Irmãos, eu chamei na época um pastor para ir lá em casa. Já vi que a sua cara não é para falar essa história. A mulher com um jeitinho sutil, ela falando conta do pastor. Mas assim, a gente não foi muito bem aconselhado para resumir a história, sabe? É como se a gente tivesse ouvido, é assim mesmo. Não. Tá bom, né? Mas começou a me dar um desespero. De fato, estava interferindo na nossa relação. E sabe o que é pior do que você conviver com uma pessoa ciumenta? É você não dar motivo para esse ciúme existir, mas ele está ali. Você não fazer nada. Se eu fizesse, eu poderia falar, não estou aguentando mais, é melhor parar de fazer, né? Mas eu não fazia, nada. Eu era fiel a Leila até em pensamento. Nunca desde o início do nosso namoro. Como eu falei para vocês, a minha conversão foi genuína. E como que você faz? Entrei um dia no banheiro do apartamento e eu me lembro como se fosse hoje. Eu chorava diante do Senhor. Pai, eu não casei para me separar. Eu não estou aguentando mais. Recém-casado. Isso aí tinha 1 ano de casado. Eu não estou aguentando mais. E daí o Espírito Santo daí eu falei assim, o que aconteceu? E daí o Senhor me falou assim, você gerou isso. Eu gerei isso? Eu não fiz nada. Daí o Senhor foi me lembrando do início do meu namoro. Ela se casou com 18 anos, nós tivemos 3 anos de namoro. Quantos anos ela tinha quando a gente começou a namorar? 15. Eu fazia faculdade em Campinas, ela morava em Taubaté. Uma menina novinha,
Mas pensa numa menina marrentinha. Eu vinha de um namoro com uma menina mais velha e tal. Falei, caramba, essa menina de 15 anos está me dando nó aqui, cara. Marrentinha, bravinha. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou gerar um ciúme nela. Recém-convertido. Não sabia lidar com as coisas. Na época não tinha celular. Ela marcava o horário que ia me ligar na República, que eu morava lá em Campinas. Daí eu não atendia. E eu estava lá. Daí passava um tempo, eu ligava para ela, falei assim, eu estava com meus amigos, saí com o pessoal, saí nada. Mas eu queria Eu gerar... brinco com ele que ele fala que eu era imatura, né? Vocês estão vendo? Eu que era imatura. Ela não perde a oportunidade. Contou, dei mole aqui. E foi assim mesmo. Eu ia falar o seguinte, não é imaturidade, o homem aprende essas bobeiras, né? Eu acho que o homem é imaturo, né? Daí tinha outra, cara. Eu vinha para Taubaté de Campinas, né? Tinha acabado de comprar meu primeiro carro. Daí ela falou assim, eu passava na casa dela, e foi, como que foi hoje? Ah, dei carona para 3 meninas que estavam vindo de Campinas. Dei nada, vim sozinho no carro. O que eu queria? Ver se mudava pelo menos a expressão dela. Assim, se eu provocar, porque ela parecia fria no relacionamento, parecia que ela... E, cara, ela continuava com a mesma cara de paisagem. Eu falei, meu Deus, cara, e eu fiz isso durante todo o namoro. Até que, alguns meses antes da gente se casar, eu me lembro que a gente começou a ter umas discussões bobas, e meu sogro, que é o nosso pastor hoje, ele falou para mim assim, cara, não permita que o inimigo roube o brilho de um momento tão especial na vida de vocês. É tudo bobeira isso. E daí a gente se alinhou tal e casou. O que eu entendi naquele dia que eu estava chorando no banheiro, é que Deus foi me mostrando todas essas infantilidades que eu fiz, que na minha cabeça eram bobeiras que já tinham ficado para trás, mas que foram abrindo um caminho de mentira que ficaram nela. Cara, eu saí do banheiro como quem tinha descoberto um tesouro. Mas eu falei assim, cara, em descobrir aonde o diabo conseguiu espaço na minha vida. Cheguei, sentei ela na cama, né? E falei para ela assim, eu queria te pedir perdão. Ela falou assim, do que, amor? Falei, lembra quando a gente começou a namorar, que eu falei que você me ligava lá, que eu estava lá, eu tinha saído? Eu nunca saía, eu ficava em casa. Lembra quando eu dava carona, que eu falava, eu nunca dei, eu vinha sozinho. Eu fazia isso para tentar provocar algum tipo de reação em você, porque eu te achava fria. Eu nunca te traí nem em pensamento. Sempre fui fiel a você. Quero que você me peça, quero te pedir que você me perdoe de tudo isso. Daí a Leila tem uma história que ela conta, eu vou deixar ela falar, mas para mim, naquele dia, da noite para o dia, meu casamento mudou, né? A Leila fala que ela continuou gradativamente um processo de lutar com aquilo até que ela foi realmente completamente livre do ciúme. Ela foi fazendo isso gradativo, mas para mim a reação foi automática. Como que eu ia ter um ministério, como que eu ia sair para as nações com uma mulher daquele jeito? Agora, quem gerou? Fui eu. O que eu falei ontem para vocês? A mulher, ela só reflete a realidade que é o homem. Então, as transformações que acontecem na família, elas estão muito relacionadas ao tanto de Cristo sendo formado em nós. Essa maturidade e essa plenitude que a gente vive como casal, foi a paciência que os dois tiveram em investir num relacionamento, até que essas imaturidades fossem vencendo, os erros, as fragilidades, as experiências, as histórias. Conta aquilo que Deus te falou com relação a Esther, e que as pessoas tentam reproduzir as histórias, aquilo lá é muito importante. Tá bom, então vou entrar naquilo que Deus falou comigo, que na verdade a gente se relaciona, e talvez a maior dificuldade do casamento é que a gente quer se relacionar com o outro diante daquilo que são as nossas feridas, ou a nossa história, às vezes não é nem feridas. Por exemplo, eu aconselho muitas mulheres, e às vezes elas chegam para mim e falam assim, ela falou assim, a minha mãe ela sempre apanhou do meu pai, então eu aprendi que mulher não tem que ser dependente de homem. Então ela se relaciona com o marido dela
baseada na sua ferida e na sua história. E esse é o nosso maior erro, talvez dentro de um casamento, que a gente entra no casamento, são duas histórias diferentes. Cada um entra com as suas estruturas, da maneira como aprendeu, ou cada um entra com as suas feridas, né? Você pode, de repente, ter passado por um abuso na sua infância, talvez o seu pai envolvido com alcoolismo, talvez você sofre muito de um espírito de rejeição, de orfandade. E quando eu entrei aqui nesta noite, eu senti muito um ambiente de quebrantamento, né? De orfandade, mas no sentido de Deus se revelar como um pai, que Deus irá romper nesta noite esse espírito de orfandade neste lugar. E o Senhor ele começou a ministrar isso na minha vida através de Esther. Não sei quantos conhecem a história de Esther, mas a rainha Vasti foi destituída do seu cargo de rainha pelo seu mau comportamento. Então fizeram ali uma reunião, um concurso de beleza para que se pudesse escolher uma outra rainha. E ali elas passaram durante 1 ano por um tratamento de beleza, recebendo óleo, perfume, mirra. E eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Esther. Esther ela era uma menina órfã, que foi levada como escrava, junto com o seu povo, foi criada pelo seu primo. E eu fico imaginando que 1 ano, você recebendo um tratamento ali na sua pele, ela, quando se apresentou diante do rei, o rei não conseguia olhar para Esther e ver nela suas feridas. Contanto que o rei nem sequer conhecia de onde a sua descendência, que o seu primogênito falou assim, olha, não fale qual é o seu povo. Ele não conseguia, por mais que ele olhasse para ela, ver feridas na sua pele da sua história, do tempo que o seu povo era escravo. E eu comecei a pensar nisso na nossa vida, porque quantas vezes a gente entra com as nossas feridas? Quantas vezes a gente carrega a marca das nossas feridas e a gente se relaciona com o outro baseado nela? Quantas mulheres são ríspidas diante do seu marido como uma cerca de proteção? Porque foram feridas durante toda a sua infância, diante da sua adolescência, receberam palavras duras e elas não sabem se relacionar por conta das suas feridas. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Quantas feridas nós carregamos? Qual é a sua história até chegar num casamento? Mas o que a Bíblia diz? Que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. E nós somos batizados na morte do Senhor. Então hoje a Bíblia diz em Colossenses que Cristo é a nossa própria vida. Hoje o mesmo tratamento que Esther recebeu, que ela pôde se apresentar diante do rei com um novo perfume, com as suas marcas saradas, curadas, nós recebemos através do sangue de Cristo. Quando nós entendemos que Ele passou a ser a nossa própria vida. As nossas feridas só podem ser expostas em favor de alguém. As suas feridas não vão mais ditar a maneira como você se relaciona com a pessoa. Mas Esther, quando ela revelou a sua origem, foi para quê? Em favor do seu povo. Existem feridas que o Senhor nos cura, mas para que as pessoas possam olhar e falar assim, ela foi curada disso, eu posso ser também, e ser um portador de esperança. Para isso as nossas feridas podem servir, mas não para a gente se relacionar com os outros. A gente tem que entender qual é a nossa natureza. A sua história pode ter sido uma história duríssima, e eu não estou aqui diminuindo a história de ninguém. E eu ouvia muito claro o Senhor me falar. Às vezes você carrega, de repente, um peso de um adultério. E você se perdoa, e você se arrepende, e você é perdoado. Mas a Bíblia fala a respeito de você confessar, para você receber cura. Né? Então aqui eu deixo para os pastores da casa, se você talvez tenha situações na sua vida que você precisa ser curado, traga isso diante dos seus líderes. Mas experimente o que é você se relacionar com o outro na perspectiva de que Cristo é a sua própria vida. E por mais que as pessoas tentem chegar e você fala assim, deixa eu ver qual é o seu cheiro. O único perfume que as pessoas têm que sentir é o perfume de Cristo na sua vida. Amém? Hoje a gente conta essas histórias, ele falando dos ciúmes. A gente, às vezes, para conversar sobre isso, assim, gente, parece que isso nunca fez parte da nossa história.
Parece que a gente está falando de duas pessoas que nunca existiram. Porque, de fato, nós experimentamos o que é morrer para que Cristo se torne a nossa própria vida. E quando a gente expõe aqui as nossas feridas, é que possa haver cura na vida de outros. Amém? Nós passamos por situações muito difíceis. E a gente contou ontem aqui algumas situações. E a gente riu e falamos tantas coisas. Até corrigi ele ontem, porque ele falou de eu usar a cueca dele. Mas, gente, foi na fase da gravidez que eu usei a cueca dele, que eu achei mais confortável. Não é que eu usava assim, pegava toda hora. Mas usou. Eu usei e foi exatamente assim. Não E ela usou ele. porque, na verdade, na gravidez, né, a mulher precisa comprar barriga, umas roupas, coisa mais confortável, né? E daí ela ficava constrangida de me pedir e ela usava por isso. Então eu falei certo só no período errado. E descobri que é uma delícia, que é muito confortável, de fato. Né? Mas dentro desse contexto de orfandade, para que a gente possa estar encerrando, o Senhor nos falou essa palavra no dia de hoje. Sim. E nós sabemos que isso é um espírito que nos rouba a identidade, quando nós nos sentimos órfãos. E a orfandade vem não só da ausência do pai, sim, mas de uma mágoa que possa ter sido gerada por um pai. Então eu quero te dizer algo muito importante, pode ser que para você seja o básico, mas isso pode produzir cura na vida de alguém nessa noite. O teu nascimento não foi fruto do acaso e nem da decisão do teu pai e da tua mãe. A palavra de Deus diz que nós somos eternos. Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo. Os processos de Deus são diferentes do nosso. Deus cria as coisas de trás para frente. Ele criou todo o universo, já existia nele. E ele resolveu encapsular tudo isso numa semente e colocou em Adão. Em Adão já havia toda uma humanidade formada. Ele só escolheu um período da história para que você se manifestasse nesse mundo. Mas você já existia nele. E Deus só escolheu o teu pai e a tua mãe como um veículo para te manifestar nesse lugar. Então não é a decisão nem de um homem, de uma mulher, mas de Deus. Você nasceu da vontade de Deus. Amém. E você tem um pai que te ama independente da realidade dos teus pais naturais. Eu quero te dizer algo muito claro. Você precisa da convicção que Deus te ama, apesar de todas as circunstâncias que você possa ter enfrentado na sua vida. Ontem, quando nós estávamos aqui, o Senhor me falou o nome de um homem, Carlos Alberto. Me falaram que esse homem está aqui hoje. Ele está aqui hoje? Você é o Carlos Alberto? Carlos Alberto, ontem, quando eu estava aqui, o Senhor me deu o teu nome. E o Senhor me falou que você carregava a culpa do teu passado. Isso é verdade na tua vida? E o Senhor me falava que isso trazia algumas marcas, como que se você não se sentisse mais digno do amor de Deus. O que eu estou falando hoje é para você entender que o Senhor te ama e Ele te quer de volta. Entendeu? Não tem nada que o teu passado possa ter acontecido que te impeça de viver um futuro glorioso na presença de Deus. Porque Deus ele é tão maravilhoso que Ele não dá uma melhorada na nossa vida, Ele nos dá uma nova vida. Então a tua vida, a partir de hoje, Deus te marcou nesse dia para te falar: Carlos Alberto, existe a oportunidade, se você quiser, de experimentar uma nova vida a partir de hoje. E eu sei que nessa casa você tem homens de Deus sérios para te conduzir, para cuidar de você e para que você possa se apropriar dessa nova vida. Você quer isso nessa noite? Levante sua mão e fale assim: eu quero. Amém. Amém. Deus te abençoe. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém. Nós já vamos estar encerrando, mas só para ficar claro, para você ver que às vezes nós nos relacionamos baseado nas nossas feridas. Às vezes a gente carrega um espírito de rejeição. E por mais que o seu marido ou a sua esposa faça algo para você, nunca será suficiente para suprir isso. Isso só é suprido, você só será uma pessoa plena quando você estiver no Senhor e vocês experimentarem o que é a unicidade de vocês se encontrarem em Cristo. Amém? Às vezes a gente coloca tanta expectativa no marido ou na esposa. E as mulheres fazem muito isso, e às vezes se frustram, porque as mulheres elas criam tantas coisas, tanta expectativa, não, meu marido vai chegar, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, e o marido não faz e se frustra, porque na verdade coloca sobre o homem uma expectativa que ele não é capaz de suprir. Amém? Então nós precisamos aprender a nos relacionar baseado em Cristo, sendo a nossa própria vida.
E ontem nós estávamos contando isso que eu ia falar, a respeito da nossa história. E a gente riu aqui em muitos momentos. Mas dentro desse período houve tempos muito difíceis, né? Ele falou, por exemplo, da serotonina. Não caiu da noite para o dia, mas foi por causa de um longo período de estresse. Então, existem situações que vêm na nossa vida que às vezes a gente se angustia, sim. Às vezes a gente se abate, sim. Mas quanto tempo você quer ficar parado nas circunstâncias? Quando você vê lá, por exemplo, Davi com os amalequitas, quando Ziclac botaram fogo em tudo, tomaram as suas mulheres, os seus filhos, diz que o povo chorou a ponto de perder as suas forças. E a Bíblia continua falando e fala assim, mas Davi se fortaleceu no Senhor. Mas ele chorou, ele se angustiou, mas ele reagiu à situação. E ele se levantou e ele foi buscar de volta aquilo que havia sido tomado. Mas 200 não foram, porque não tinha forças para ir. E eu te pergunto nesta noite, quanto tempo você quer permanecer chorando por uma circunstância que requer que você se levante e tome uma decisão? De você se levantar e ir resgatar a sua casa. Amém. Você se levantar e resgatar os seus filhos. E o mais lindo é que aquilo que Davi tomou de volta, ele dividiu com os 200 que não foram porque não tinha forças para ir. A cada dia a gente precisa entender que o que nós estamos tratando aqui não diz respeito à sua vida somente. Amém? As nossas feridas são para curar a outros, para manifestar este Cristo que é o perfume nas nossas vidas hoje. Amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé. Como a Leila disse, hoje é uma noite de reagir. Amém? Hoje é uma noite de nós reagirmos. E a primeira reação que nós precisamos ter é no Espírito. Você precisa reagir. Você não pode se abater diante da situação. Você não pode mais aceitar conviver, como eu disse, com uma mentira interior. É a maior resistência para que Cristo se forme em você. Essa mentira, é o orgulho. Então que a nossa reação nessa noite, a primeira delas possa ser o arrependimento. Tomar uma decisão de sair dessa realidade que eu estou vivendo. Se ela não pode ser possível naturalmente, no Espírito ela pode. Nós podemos no Espírito decidir hoje, eu não quero mais continuar convivendo nessa dualidade de vida. Eu creio num evangelho que por dentro ainda existe mentira. Como a Leila falou, é importante que você confesse a Deus para o perdão dos pecados, mas é importante que você confesse aos teus pais, aos teus líderes. Quando eu falo pais, falo de paternidade espiritual, aos teus pastores, para que você possa receber cura. Então que nós possamos, homens, prestem atenção no que eu estou falando. Se nessa noite você tem dificuldade com pornografia, se arrependa. O estrago na vida da tua família é violento, não se trata só de você. Sabe, se arrependa, confesse, deixe a mudança do casamento, a mudança da família, a mudança da tua história, depende do quanto você vai tomar essa palavra para você nessa noite e tornar ela como vida. Você pode fazer dessa palavra mais um culto que você falou interessante, que aquele casal falou, ou você falar assim, não, isso foi para mim, e eu quero a partir de hoje uma transformação na minha história. Quantos desejam isso nas suas vidas nessa noite? Levante a sua mão se você quer. Nós vamos orar, feche seus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Tu és o Espírito que dentro de nós clama, Abba, Pai, porque o que o Senhor trouxe a nós foi filiação, o sentido de pertencimento, nós somos filhos, e essa revelação e essa realidade possa quebrar toda orfandade, toda ferida, toda insegurança, pessoas que foram abandonados por seus pais, pessoas que carregam uma rejeição de terem se achados preteridos por outros irmãos, pessoas que passaram por um histórico de abuso, pessoas que passaram por violências domésticas e que muitas vezes questionaram aonde estava o Senhor na minha infância.
O Senhor da tua infância, o Senhor que está aqui nessa noite dizendo: filho, eu te amo, eu te amo, eu te escolhi, eu te separei. O Deus que faz a ferida é o Deus que sara. E nessa noite há um bálsamo, há um refrigério que cai sobre a tua vida. O Senhor quer renovar em você a esperança, o Senhor quer renovar em você a fé. Não se mova mais por uma realidade sensorial. Espírito Santo, que o Senhor possa trazer uma visão celestial como o Senhor trouxe a Paulo. Que cada um de nós nessa noite possamos nos ver através da mente de Cristo e não da realidade das circunstâncias. Eu quebro agora toda palavra de maldição liberada sobre a tua vida, toda acusação, todo sentimento de culpa, toda acusação do inferno na tua mente que diz que você não pode, que você não é digno, que não tem mais jeito. Eu quero dizer que aquele que é a ressurreição e a vida está aqui, e tudo que na tua vida que está morto vai voltar a viver em nome de Jesus. Nós profetizamos vida nessa noite, vida sobre as famílias, vida sobre os relacionamentos, vida sobre os teus filhos, uma noite de libertação e cura em nome de Jesus. Abençoamos cada família nesse lugar, Senhor. Abençoamos cada família nesse lugar. Declaramos que essa unção de paternidade, que o sentimento de cuidado seja gerado no Espírito. Amém. E que uma nova história comece a ser escrita nessa noite. Amém. Eu abençoo a tua entrada e a tua saída, o teu levantar e o teu deitar. Eu declaro a mente de Cristo e um tempo de amadurecimento, para que possa se experimentar uma nova história. Eu declaro que nós somos cartas vivas, e cada um de nós possamos manifestar através das nossas vidas a verdade da palavra de Deus. Que toda mentira caia por terra, que todo orgulho caia por terra. Nos enche das características de Cristo, entre elas a humildade, para reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós te amamos. Quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui nessa noite, Pai, por essa família tão querida e especial. Abençoa a casa do pastor Hélio da Deise, seus filhos que estão em viagem agora, aquele que vai viajar no domingo. Senhor, abençoa os seus netos. Abençoa a Academia da Fé, cada uma das igrejas, os projetos, os sonhos, toda a conversa desses dias possa chegar diante de Ti como um incenso agradável, porque ela nasce de uma motivação correta, de homens de verdade, de pessoas que são apaixonadas por Ti, Senhor. Nós apresentamos essa casa diante do Senhor, que ela se levante como um farol para essa cidade. Pai amado, que tudo aquilo que fizeram conosco nesses dias possam colher de forma multiplicada, em honra, em amor, em carinho, em provisão. Que os recursos cheguem, que as novas instalações cheguem, que a vida flua desse lugar e alcance essa cidade, para a glória do Teu nome. E a igreja diga amém. Amém, aplauda ao Senhor. Amém? E eu queria só que os solteiros levantassem as suas mãos. Cadê os solteiros? A fundação do casamento você começa a construir agora. Não espere para construir no dia que você se casar, mas comece a construir já com uma vida de santidade ao Senhor. Amém? E que eu quero declarar um casamento pleno sobre a vida de vocês. Amém? Que vocês virão na plenitude aquilo que a palavra nos diz sobre casamento. Amém? Queria agradecer mais uma vez aos pastores, pastor Hélio, pastora Deise, que nos receberam com tanto amor aqui, a cada um de vocês, como o Cristiano estava falando, cada abraço, cada conversa que a gente recebe, enche nosso coração de alegria por estarmos aqui. Amém? Amém. Boa noite a todos.